Em mais de 120 anos de história, poucos nomes estão tão entrelaçados como o Sport Lisboa e Benfica como o dele. Um homem da casa, um símbolo do balneário, um capitão dentro e fora de campo. Tony, jogador, treinador, dirigente, conselheiro. Sempre presente, sempre Benfica. António José Conceição Oliveira nasceu a 14 de outubro de 1946 em Mogofores, Anadia. Apaixonado pelo futebol desde cedo e um grande adepto do Belenenses. Fez formação no Anadia e chegou à académica pela mão de Mário Wilson, onde começou a dar nas vistas. Jogou de 1956 a 1968 e chamou a atenção do Benfica. Chegou à Luz com 21 anos, ainda com ar de miúdo, mas com gaça de homem feito. Estreia-se pela equipa principal em 1968. Médio raçudo, entrega total, visão de jogo e um espírito de liderança natural. Logo na primeira temporada na Luz, sagrou-se campeão nacional, feito que alcançou por mais 7 vezes, até 1981. Tony era dos mais inteligentes e dos mais fiéis. Jogou no Benfica durante 11 temporadas, entre 1968 e 1981. Fez 402 jogos e venceu 8 campeonatos nacionais, 5 taças de Portugal e uma supertaça. Era um capitão à moda antiga, falava no campo, dava o exemplo e unia o balneário. Jogou ao lado de lendas como Eusébio, Simões, Cheu, Chalana, entre vários outros nomes da nossa história. Foi ele quem foi substituído para a estreia de Chalana, de águia ao peito. Foi também internacional português com 33 jogos pela Seleção Nacional, onde apontou um golo. Em 1981, pendura as botas, mas não larga o Benfica. Fica como membro da equipa técnica. Nas épocas de 1982-83 e 83-84, foi adjunto de Sven-Göran Eriksson, sendo fundamental nas épocas de sucesso benfiquista e na rápida adaptação de treinador sueco. Em 1987 é chamado a liderar a equipa principal. Tony torna-se treinador do Benfica e logo em grande. Embora não tenha conseguido vencer o campeonato ou a taça, levou o Benfica à final da Taça dos Campeões contra o PSV, perdendo nos penaltis. Esta, que era a 6ª final benfiquista da Taça dos Campeões, 20 anos depois da final do Wembley contra o Manchester United. Na época seguinte, na sua primeira época a tempo inteiro, vence o Campeonato Nacional de 1988-89, com Veloso como capitão. A 4 de fevereiro de 1989, foi feito comendador da Ordem do Mérito. Apesar da vitória, na época seguinte aceitou ser adjunto do regressado Sven-Göran Eriksson, com quem foi campeão em 1991. Após a saída do sueco no final da época 91-92, aceitou substituir Tomislav Ivic a meio da época de 92-93. Em nova missão de sacrifício, tendo conseguido ainda conquistar uma Taça de Portugal frente ao Boa Vista, numa célebre final vencida por 5-2. Era o treinador do povo e os adeptos adoravam-no. No ano seguinte, marcado pelos episódios do Verão Quente, voou a pulso uma equipa que procurava remediar as saídas de Paulo Sousa e Pacheco para o Sporting. Se quiseres saber mais sobre esta história, temos aqui no canal um vídeo só dedicado ao Verão Quente. Conquistou então o título de campeão nacional com Isaías, João Vieira Pinto, Rui Costa e Vítor Paneira em destaque e venceu o Sporting em Alvalade para selar o título com uma vitória mítica por uns expressivos 6-3. Chegou ainda às meias finais da Taça das Taças, perdendo frente ao poderoso Parma, Sensini, Zola, Aspirilha e Brolin. Com nova presidência, Manuel Damasio prescinde dos seus serviços. Este tem a sua primeira experiência no estrangeiro, treinando o Bordeaux. Essa mudança marcou uma nova fase na sua trajetória como treinador, levando-o ao futebol francês, onde seria responsável por uma das equipas com elevadas expectativas. Tony herdou uma equipa talentosa que incluía jogadores de renome, como Zinedine Zidane, Christopher Dugarry, Valdeir e Lizarazu. Apesar do futebol ofensivo e da vitória na taça Intertoto da UEFA, os resultados ficaram aquém das expectativas e acabou por ser dispensado a terminar a época. Esteve no Sevilha e ainda foi adjunto de Carlos Queiroz na seleção dos Emirados Árabes Unidos. Em 2000, assumiu uma última vez a liderança do Benfica, tentando evitar o caos total no final da era Vale Azevedo. Teve também experiências no estrangeiro, Arábia Saudita, China, Irão e Suíça. O seu último trabalho enquanto treinador foi ao serviço do Casma, do Kuwait.
Tony também esteve em cargos diretivos e de aconselhamento no Benfica, sempre com uma palavra, sempre com presença nos momentos-chave. Acompanhou transições de presidentes, treinadores e gerações. Nunca usou o clube para se promover, mas sempre se colocou à disposição. É um dos últimos grandes rostos do Benfica puro. Hoje em dia, Tony é comentador no Canal 11. Se há alguém que pode dizer que vive o Benfica por dentro todos os dias na sua vida, esse alguém é Tony, ou como também é conhecido, Senhor Benfica. Um símbolo, uma referência, uma voz da sabedoria e uma memória viva de tudo o que o Benfica representa. Podem vir novos nomes, novos ídolos, novas éreas, mas Tony é eterno. Tony é Benfica.